Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma explanação prática que é o Mesiodens. Então, é uma explanação prática de clínica que vai falar sobre esse dente extranumerário de forma conoide, geralmente, que leva esse nome Mesiodens por estar geralmente entre os incisivos centrais superiores. Então, esse dente, nós vamos ver mais para frente, que ele ocorre com uma maior frequência na maxila. Então, aqui está o Mesiodens entre os incisivos centrais. O Mesiodens é o dente supranumerário mais frequente e ele geralmente está localizado, como já foi dito anteriormente, entre os incisivos centrais, como a gente pode observar aqui nesta radiografia e nesta imagem aqui também. E aqui, nesta imagem, nós temos dois Mesiodens entre os incisivos centrais superiores. Sua forma mais comum é de um cone, então ele tem a forma conoide. E apresenta também uma raiz curta na sua maioria dos casos que se encontra impactado. O dente extranumerário Mesiodens, ele ocorre com uma maior frequência no sexo masculino e nas dentições mista ou permanentes. A detecção do Mesiodens cone rompido é feita por meio de um exame clínico, um exame de rotina, como por exemplo aqui, neste caso, que a gente já clinicamente já pode observar aqui esses dois Mesiodens, sendo a sua identificação facilitada por sua forma e tamanho atípicos, com localização característica. Quando impactados, quando eles estão dentro do osso, podem ser imperceptíveis, pois apresentam forma diminuta, impossibilitando a sua palpação. Além disso, se mantêm assintomáticos, retidos no processo alveolar e podem ser detectados apenas por meio de um exame radiográfico. O profissional que tem assim uma maior experiência clínica, quando ele observa um diastema, ou seja, um espaço entre os incisivos centrais, quando esses dentes estão paralelos, ele suspeita que pode haver ali um Mesiodens, se não for uma hipertrofia de lábio superior, principalmente. Caso não seja removido, esse dente pode trazer alguns efeitos deletérios para o nosso paciente, como uma reabsorção radicular do dente vizinho, uma futura maloclusão, formação de cistos, retenção prolongada do dente permanente, um diastema, como nós já dissemos, e, dentre outros, deixando clara a importância de um diagnóstico precoce e de um tratamento adequado. Então, pessoal, quando o nosso paciente, uma criança, por volta dos seus 10 anos, em média, aparece em nosso consultório com um diastema entre os incisivos centrais, e não é aquela fase do patinho feio, onde os dentes estão divergentes, eles estão paralelos entre si. E se não houver uma hipertrofia do freio labial superior, nós devemos fazer ali uma radiografia, porque provavelmente vai existir ali um Mesiodens. Então nós temos aqui, clinicamente, a gente observa esse Mesiodens aqui através de uma radiografia periapical. Veja aqui os incisivos centrais, superiores, e entre eles o Mesiodens.
Então, para que esses dentes incisivos centrais possam ficar unidos entre si, é necessário que se remova aqui este meseldens. Aqui nós temos uma imagem mostrando o meseldens invertido. Vejo que a coroa está para cima e a raiz para a oclusal. A prevalência, então, de dentes supranumerários relatada na população de uma forma geral é em torno de 0,15% e 1,9%, sendo que a prevalência ocorre mais no sexo masculino do que no feminino. O diagnóstico da condição clínica na dentição decídua e mista pode prevenir complicações adicionais ao sistema estomatognático. As radiografias panorâmicas, oclusais e periapicais são recomendadas para auxiliar no processo de um bom diagnóstico, para verificar se não existe ali um meseldens entre os incisivos centrais. Nós podemos também utilizar uma tomografia computadorizada. Veja aqui nessa arcada superior, na maxila, um meseldens aqui, por lingual, entre os incisivos. Esse meseldens, a gente já pode observá-lo clinicamente. Então, o tratamento aí é remover, extrair esse dente, para depois nós podermos, futuramente, com uma aparelhagem fixa, fazer o alinhamento, o nivelamento e fechar ali o diastema ou trema mediano. Então, como já foi dito anteriormente, o tratamento é cirúrgico. Então, nós devemos remover o meseldens. Então, o tratamento sempre vai ser a remoção cirúrgica do dente supranumerário, com a finalidade, então, de permitir o alinhamento dentário na arcada superior associado ao tratamento ortodôntico. Então, como nós podemos ver nesta imagem, está aqui um meseldens que foi visto através de uma radiografia, porque ele estava retido. Então foi feito o descolamento da gengiva, foi feita aqui uma abertura e ali se encontra então o meseldens. E aqui foi feita a sua remoção já, e aqui mostrando então o meseldens. Comparando aqui com o bisturi, vejam que ele tem o comprimento mais ou menos aqui da lâmina do bisturi. Características: podem apresentar-se morfologicamente mal formados ou normais, em tamanho e formato, em posição correta ou invertida, e erupcionarem ou permanecerem impactados. Embora possa ocorrer em qualquer região dos maxilares, o meseldens ele ocorre com uma maior frequência na maxila, como nós podemos observar aqui nessas imagens. Olha aqui o meseldens. Então a prevalência de ocorrência é na maxila, de 8,2 a 10 vezes mais. Especificamente na região anterior, que recebe então a denominação de meseldens, que também pode ser chamado de meseldente. A sua etiologia está relacionada à combinação de fatores genéticos e ambientais. Pode ocorrer somado aos distúrbios sistêmicos, tais como nós temos lá a chamada síndrome de Gardner, a displasia cleidocraniana, a síndrome
orofacial digital e a síndrome de Rothmund. Então, essas síndromes, geralmente o paciente apresenta então o Mesial-Dens. Veja aqui uma imagem mostrando o Mesial-Dens entre os incisivos centrais. Não está aqui com uma forma conoide, se assemelha mais a um incisivo lateral, já aqui com uma forma conoide e aqui em ponta de lança, pontiagudo, que não deixa de ser uma forma conoide. Veja aqui numa tomografia o Mesial-Dens entre os incisivos centrais. Ele estaria aqui nesta região de uma forma invertida. Olha aqui a raiz se voltando para a oclusal e a coroa para o palato. Então, os exames clínicos e radiográficos são cruciais para a gente verificar, então, detectar um dente supranumerário. A tomografia computadorizada tem sido introduzida recentemente como um método complementar de diagnóstico muito preciso para determinar a localização exata deste dente. As radiografias oclusais e periapicais são essenciais ao diagnóstico do dente supranumerário na região dos incisivos. Também a gente pode utilizar aquela famosa técnica de Clark, que a gente utiliza em casos de extração, geralmente de caninos retidos, para ver se ele está por vestibular ou paralingual. Então, essa técnica de Clark permite, então, detectar a posição do dente supranumerário na direção vestíbulo-lingual. Mas, no dia a dia, no nosso consultório, apenas com uma radiografia panorâmica, que é a radiografia que a gente utiliza nas nossas documentações ortodônticas, a gente já pode verificar então esse dente extranumerário conoide, que é o Mesial-Dens. Se a gente quiser uma localização mais precisa, nós podemos utilizar uma radiografia periapical. Então veja aqui o Mesial-Dens entre os centrais. Veja aqui os incisivos centrais ainda não erupcionaram, apenas aqui os dentes descidos. E o Mesial-Dens está aqui pronto para erupcionar. Veja aqui o Mesial-Dens e aqui já um paciente com os incisivos centrais e laterais permanentes, erupcionados, e o Mesial-Dens aqui posicionado entre os incisivos centrais. Então esse dente ele tem que ser removido para que se possa então fazer um tratamento ortodôntico. Foi dito anteriormente que nas nossas documentações ortodônticas é pedido lá uma radiografia panorâmica e uma teleradiografia para se fazer então os traçados. E aqui nós podemos verificar nesta radiografia panorâmica um Mesial-Dens entre os incisivos centrais. Veja a importância que tem essas radiografias. Os incisivos centrais, eles não estão com um diastema grande, apenas um pequeno diastema aqui. E se o profissional coloca um aparelho fixo sem verificar radiograficamente o seu paciente, ele vai esquecer desse Mesial-Dens. E esse Mesial-Dens, ele poderá então, com o tempo, fazer a reabsorção de uma das raízes dos incisivos centrais e futuramente ocasionar um cisto. Então, por isso é importante
que se faça uma tomada radiográfica panorâmica para verificar se não existe algum problema, né, alguma patologia, algum dente incluso, supranumerário, como no caso aí do nosso meseldens. Então, o diagnóstico do dente supranumerário é clínico radiográfico. Então, a gente pode verificar clinicamente, sem a necessidade da radiografia, é bater o olho aqui e verificar aqui a presença do meseldens. Ou se não, numa radiografia, caso esse dente não estiver erupcionado. Porém, o exame clínico e os exames complementares, radiografias e tomografias, auxiliam no correto diagnóstico e na conduta mais adequada para cada paciente. A experiência clínica profissional aliada à história clínica de antecedentes familiares portadores de meseldente deve ser considerados. Recomenda-se uma radiografia panorâmica, uma oclusal e uma periapical para auxiliar o diagnóstico do meseldente, definindo então a sua posição vestíbulo-lingual quando esse dente estiver impactado. Essa figura aqui é uma figura bem interessante. Vejam que nós temos aqui o meseldens, aqui os incisivos centrais já erupcionados. Então, uma criança na fase de dentição mista, ela pode apresentar com frequência diastemas. Os dentes podem estar divergentes, que é aquela fase do patinho feio, ou eles podem estar paralelos entre si. Então, neste caso aqui em particular, ou os dentes incisivos estiverem paralelos entre si, o que pode ocorrer? A ausência de incisivos laterais, a falta da coalescência, da formação aqui da sutura intermaxilar e também a presença de um meseldens. Então, geralmente, quando os incisivos estão paralelos com diastema, poderá haver aqui a presença de um meseldens. Por isso, é sempre bom fazer uma tomada radiográfica, mesmo se o paciente tiver lá um freio hipertrofiado. Mas se o paciente tiver um freio hipertrofiado, os incisivos centrais eles vão estar divergentes e não paralelos. Apesar de sua baixa incidência, os meseldens ou meseldentes eles podem causar danos irreversíveis aos dentes adjacentes, como, por exemplo, as reabsorções radiculares. Veja aqui esse meseldens ocasionando aqui uma reabsorção radicular no dente 21. Uma erupção tardia e uma degeneração cística, somados então ao risco à oclusão dentária. O diagnóstico e a intervenção precoces em ambas as dentições evitam e minimizam danos estéticos, danos funcionais, patológicos e diminuem potencialmente a necessidade de tratamentos mais complexos, futuros do nosso pacientezinho. Muito bem, então nós vimos aí com relação ao meseldens, que é esse dente extranumerário de forma conoide, que geralmente se localiza entre os incisivos centrais.